Glória a Deus. Amém? Já oramos e vamos começar a escola bíblica. Eu não sei nem que número nós estamos. Quem sabe? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Terminou não. Quem é que vai falar hoje? Quem é que vai pregar hoje são vocês. Hã? Prova de Lando, foi? Pronto. Vamos fazer uma revisão hoje na matéria. Bora? Eu falei sobre prova de lã, o último assunto. Já que Jéssica tocou no assunto, ela vai trazer o que ela entendeu sobre prova de lã. Sim. É 3 minutinhos, é só para você expressar o que você entendeu. Vai. Chega, Jéssica. Não, é só quem quiser, não vou obrigar ninguém não, viu? Os obreiros eu forço, né? Porque os obreiros eles estão sendo preparados, aí eles são obrigados. Não sei, Fábio, né? Bom dia a todos, né? E saúde a todos com a paz do Senhor. O que eu entendi sobre prova dinâmica, vou falar só o que eu entendi. Porque eu fui pega de surpresa, né? Porque assim, na última aula foi explicado, né? Aquele negócio que na antiga aliança os servos de Deus faziam, né? Que eles faziam prova dinâmica, assim. Eles queriam provar a Deus, assim, um exemplo, que foi até explicado no negócio da lã. Se era para eles tomar uma direção, né? Tinha uma direção de Deus. Aí eles queriam fazer a prova, tipo, Senhor, se isso acontecer é porque é a tua vontade. Mas se não acontecer é porque não é a tua vontade. Aí eu entendi que hoje a gente não pode mais fazer isso. Foi o que eu entendi, né? Que não é mais daquele jeito. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente, né? Então, Deus ele vai falar com a gente no nosso espírito e pode testificar usando um servo de Deus. Mas a gente não pode mais fazer tipo assim, colocar algum objeto. Se isso acontecer, é porque é da tua vontade. Mas se isso não acontecer, não é assim. Eu entendi isso. Não sei se está certo. Está correto. Amém? Veronique chegou mais a mãe dela. Estão orando ali, mas eu vou explicar. Nós estamos dando uma recapitulada nas matérias, viu? Que a gente foi dado. Matéria como ser guiado pelo Espírito Santo, nós estamos dando uma recapitulada. A última matéria que a gente falou, o último tópico falou sobre prova de lã. Foi o que Jéssica aqui deu o entendimento. Tiago não estava na última matéria. Estava não, que era na terça-noite. Mandou o áudio, mandei. Você escutou? Deu para entender? Prova de lã foi o que... Por que a gente chama prova de lã? Porque foi uma prova que Gideão fez. Quem já ouviu falar nessa passagem de Gideão? Porque eu expliquei que Gideão, como a gente está estudando como ser guiado pelo Espírito Santo, a gente tem que crescer espiritualmente para que a gente não fique só dependendo dos dons espirituais. Entendeu? Olha, os dons espirituais é correto e é bíblico. Eu creio que após terminar essa matéria, como ser guiado pelo Espírito Santo, nós vamos estudar sobre os dons espirituais e sobre os chamados. Porque eu tenho interesse que vocês vão entendendo cada um vai entendendo seu chamado. Só que para a gente crescer espiritualmente tem que entender. Então, como a gente estudou estamos estudando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, para não ficar só dependioso dos dons espirituais, a gente tem que entender que Deus fala com todos nós. Amém? A gente tem que entender, existem os dons que são dados à igreja, né, para operação, mas a gente a gente não pode viver só dependendo de dons. Então a gente não vai crescer, vai ficar como uma criança, só querendo a chupeta todo tempo. E o bom, eu ia dizer o pior, mas o bom sabe o que é? Que vai ter tempo que Deus até vai ficar quieto com você, sem manifestar dons. Sabe para quê? Para você crescer. Você crescer, porque vai passando os anos, e a gente não pode viver como uma criança espiritualmente falando. A gente chegou agora num nível de maturidade, amém?
Cheguemos num nível de maturidade, onde a gente tem que aprender a ouvir a Deus e a esperar em Deus. Amém? Ouvir, ontem mesmo Deus estava falando comigo, sobre ouvir a Deus e esperar em Deus. Porque muitas coisas a gente quer fazer, mas não espera em Deus. Não é? Pronto, Deus usou Tiago para falar comigo ontem. Eu não sei se ele mandou aquela mensagem para todo mundo. Foi uma mensagem que eu esperasse no Senhor, que Ele ia me dar a resposta. Não foi assim? Foi mandar só para mim, foi Deus falando. Porque realmente eu estava querendo tomar uma atitude sem esperar no Senhor. Aí quando Tiago mandou aquela confirmação, era algo que eu já estava passando, né? Espera no Senhor que Deus vai te dar a resposta. Aí na hora eu entendi, Deus falou comigo. Ele já vinha, às vezes Deus vem falando com a gente, mas nós não estamos entendendo. A gente não está entendendo. Amém? Aí Deus teve misericórdia de mim e usou Tiago. Aí disse, espera no Senhor que no tempo certo eu vou te dar. Irmão, preste atenção, como é que você vai ser pastor, Fabrício, lá em Brejinho? O Fabrício ou o Tiago, né? Que Deus sabe aí, Deus é que sabe quem vai ser. Diga isso por causa da noiva dele lá, né? Ó, eu tava falando o que mesmo? Amém. A esperar no Senhor, né? E ele deu a resposta para mim, ele me confirmou, para eu esperar nele, que no tempo certo ele me daria a resposta. Aí eu entendi que Deus queria que eu esperasse. Aí eu me aquietei. Entendeu? Vocês estão entendendo? E a prova de lã, que eu falei na última matéria, nós estamos dando uma recapitulada, hoje vai ser recapitulação. A prova de lã, vocês vão me ajudando, porque foi muita coisa que eu falei. A prova de lã foi algo que Gideão fez na antiga aliança. Ele disse assim, Deus usou um anjo para aparecer para Gideão e disse, varão valoroso, tal. Eu acho que Gideão ficou assustado, porque Gideão era medroso que só, pelo que dá a entender na história, né? Ele disse, varão valoroso. Aí ele apareceu para Gideão e disse, é você que vai vencer os midianitas. Aí Gideão disse, tá certo, se for de Deus, como a gente faz, se for de Deus, só que ele disse com as palavras dele, eu estou trazendo para o tempo da agora, se for de Deus, como as palavras da gente, eu vou botar um orvalho aqui, algo peludo, como um tapete, vou botar no chão, de noite eu vou dormir, de noite, se o chão, se o orvalho amanhecer molhado, o tapete, vamos dizer tapete, a lã, amanhecer molhado e o chão seco, é porque Deus me chamou, isso foi de Deus. Aí, quando ele foi pegar, acordou no outro dia, pegou, estava o chão seco e o manto molhado. Aí ele disse, foi de Deus. Mas ele ficou com dúvida, isso é a gente, né? A gente. Não, se for de Deus agora, o chão vai ficar molhado e o tapete fica seco. Aí quando foi no outro dia, o chão estava molhado e o tapete seco. Entendeu? Aí se chama o quê? A gente chama prova de lã, porque ele provou a Deus. E isso nós temos essa prática agora, a igreja. Só que a igreja é diferente do Antigo Testamento. Por que a igreja é diferente? Porque a gente tem que crescer. Presta atenção. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Segunda, né?
Segunda, 6:16. Eu quero meio copo d'água. Se alguém puder pegar para mim. Mas eu achei bom esse bichinho, viu? Obrigado, Aldeci. Cadê o Aldeci? Rapaz, bicho, ó. Bota aqui. Bota o copo d'água aqui, ó. Quem quiser doar um jarrinho de flor para a igreja, para nós botar aqui, ó. Culto Campo Aldeci fez um púlpito. Aí nós estamos indecisos se leva para São Vicente, né, Aldeci? Ou se deixar aqui mesmo. Ô irmão, eu vou deixar aqui mesmo, viu? Depois nós faz o de São Vicente. Porque os cultos Campo tá precisando, né? Aí, ó, preste atenção, igreja. Quem quiser doar 2 jarrinhos bonitinhos aqui de flor, pode doar, viu? Vamos estar aqui, viu? Vocês escutaram aí? Quem quiser doar os 2 jarrinhos de flor aqui bonitinho. Tem que ser 2 igual, viu? Quem for doar. Aí a pintura depois nós pinta com aquela tinta spray. Ficou feio não. Ficou, foi essa. Ficou feio. Foi vocês me enganaram, que eu tava achando que tava bonito. Não, mas o bichinho do outro tava bonito. Tá, é porque ficou velho, né? Eu pensei em botar uma cortina aqui, será que dá certo? Aberto, né? A cortina aberta por causa da televisão. Cerâmica? Mas não sei quando ela vai estar. Quem abriu aí? Quem pode ler? Lê aí, irmão Zanete. Versículo 16. Amém? Como a gente está interessado só na parte B, eu vou reler a parte B. Ó. Que Deus disse, né? Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Deus está falando para que época? A época que nós vivemos. Amém? Presta atenção. Quem lembra, quem já viu na Bíblia que no Antigo Testamento a presença de Deus andava dentro de uma caixa chamada Arca da Aliança? Era. Deus mandou fazer uma arca, chamava Arca da Aliança. Pronto, na novela de Moisés falou, né? Quem acompanhou viu. Andava com... Aí o povo de Israel tinha uma caixa, tinha uns querubins assim feitos, e dentro tinha a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca. Foi o Deus que mandou fazer. 2 símbolos assim em cima Na verdade, isso aí não tinha problema para Deus. Eu vou logo explicar, já que ela entrou nisso aqui, eu vou explicar. Não tinha problema para Deus. O problema foi as pessoas passarem a adorar como um Deus, entendeu? É tanto que quando os israelitas estavam em um local que estava sendo muito mordido por cobras venenosas, Deus deu uma orientação: faça uma serpente de metal. Deus deu essa orientação. Faça a serpente de metal. E manda que o povo olhe para a serpente de metal.
quando elas olharem, elas serão curadas. Era um despertamento de fé. Aquela serpente de metal, eu creio que representava Jesus. Eu creio. Né? Depois até eu vou meditar direitinho nisso. Quando ele olhava para aquela serpente de metal, eles eram curados. Amém? Só que Deus fez um despertamento da fé para o povo de Israel. Depois eu vou confirmar direitinho se aquela serpente representava Jesus mesmo. Porque tem gente que acha que representava Satanás. Mas se eu não me engano, tem um texto na Bíblia que fala sobre a representação de Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho aqui. É. Depois eu procuro. Se for procurar agora, eu vou gastar muito tempo. Amém? Mas enfim, eles olhavam e eram curados. Preste atenção. Deus teve algum problema com aquela serpente? Não. Não foi ele que mandou fazer? Qual foi o problema? Que o tempo foi passando e as pessoas começaram a ver, a serpente está fazendo milagre. É igual as imagens hoje. As imagens fazem milagre, a santa chora, não sei o quê. Aí eles passaram a cultuar agora a serpente e deixaram Deus de lado. Estão entendendo? Então esse era o problema. Agora voltando. Eu estava em que parte? Vocês vão me ajudando aí. Sim, da arca. E estava lá a presença da arca, né? E eles caminhavam. A arca com a presença de Deus, eles caminharam. Tem até um trecho na Bíblia, uma parte na Bíblia, que Davi foi carregar a arca para trazer a arca de volta para Israel. E quando eles iam trazendo a arca, tem um homem chamado Uza, algo assim. A arca tombou e a arca ia cair. Quando a arca ia cair, esse Uza topou na arca para ajeitar a arca, morreu na hora. Quem já viu isso? Eles ficaram até receosos com medo da arca. Depois levaram a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E Obed-Edom começou a prosperar bem muito. Aí disse, oxe, a arca, vamos trazer a arca de volta. Aí pegaram a arca de volta. Estão entendendo? Por que esse cara morreu? Porque talvez ele não tivesse preparado para fazer aquilo, né? Olha, a santidade de Deus... A santidade de Deus consome o homem, viu? Morre na hora. Ninguém entra na presença de Deus. E por que hoje nós conseguimos entrar na presença de Deus? Quem sabe? Hã? Não. Por meio do sangue de Jesus. Só por isso. Porque se nós fosse entrar na presença de Deus sem ser pelo sangue de Jesus, nós seríamos exterminados por causa do pecado. Estão entendendo? Então estava ali a presença da arca, dentro da arca. Não tem um texto na Bíblia, presta atenção, que quando Jesus morreu, e na hora que ele morreu lá na cruz, a Bíblia diz que quando houve um grande terremoto, né, um estrondo, a terra escureceu. Vocês já viram isso, não foi? Quando Jesus morreu na cruz. Aí a Bíblia diz, e o véu do templo se rasgou. Quem já viu isso? O que é que representa isso? Eu falei uma vez já na igreja. Oi? O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O véu do templo, irmão, não era uma cortinazinha dessa, não. O véu do templo era um manto grosso que não tinha como o ser humano normal rasgar, não. Ele rasgou quando Jesus morreu na cruz. Sabe por quê? Porque quando aquilo expressava o quê? Existia um lugar, lembra que eu falei uma vez na igreja? Um lugar que se chamava no templo Santo dos Santos, lá atrás. Só quem entrava lá era o sumo
sacerdote, não era? E ele entrava com a corda aqui, tipo um chocalho. Porque se Deus não aceitasse o sacrifício dele, ele caía e balançava lá, o cabelo morreu, aí puxava. Está entendendo? Você vê como era sério, a presença de Deus estava lá. E eles tinham que fazer aquele sacrifício de animais para perdoar o pecado da nação, para poder Deus aceitar eles. Amém? Aí por isso que tinha que ser feito isso. Só que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz, o véu do templo se rasgou, que separava os santos dos santos com a outra parte, com a humanidade. Por que rasgou? Porque Deus saiu de dentro de dentro dos santos, da Arca da Aliança. Não é que Deus saiu, a presença dele simbólica, vocês estão entendendo, né? Deus estava no trono dele. E ali, quando ele saiu, aquele rasgou ali, ele está dizendo, rasgou. Abriu-se a comunhão entre Deus e o homem por meio de Jesus Cristo. Não é bonito? Aí isso fez com que o homem tivesse agora acesso a Deus, que antigamente não tinha. Não é? O homem era exterminado quando Moisés começava a clamar no monte. Vocês já ouviram isso, eu acho. O povo dizia, Moisés, para. Porque a glória de Deus, quando se manifestava, não podia estar perto lá, não. Tinha que ter feito sacrifício de animal, derramado sangue, para poder ele se aproximar de Deus, como uma cobertura. Então, exterminava. Porque é a santidade de Deus. Exterminava, porque o homem pecador. Né? Só que quando Jesus morreu, o sacrifício foi feito. O que aconteceu? Cumpriu-se essa profecia aqui, ó, que diz aqui. Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Amém? Diga glória a Deus. O que aconteceu? Deus, agora por meio de Jesus, a santidade de Deus está dentro do meu espírito. Do momento que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor. Estão entendendo? Todo mundo está entendendo isso aqui? Aí a santidade dele veio para dentro de mim. Hoje eu habito com quem? Você habita com quem? Ele está onde? Por meio do Espírito Santo. Ele não está mais dentro de uma caixa. Ele está dentro de quem? É por isso, se você entender, o Senhor disse assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você começar a entender essas coisas, irmão, você não vai ter medo mais de nada, porque você vai entender a grandiosidade de Deus dentro de você. Rapaz, o que os homens de Deus, quando começam a entender, fazem por meio do poder de Deus? Não é? Por quê? Porque entenderam isso. Entenderam. Amém? Entenderam. Tudo que aqueles homens de Deus usam a fé, fazem, todos nós podemos fazer. Porém, os chamados, que é o que nós vamos estudar depois, você não vai fazer o chamado que outro faz, porque ele faz, se você não foi chamado para aquilo. Entenda isso, amém? Mas a fé, a gloriosidade de Deus, a grandiosidade de Deus, dentro de você, quando você começar a entender isso, não tem inferno que te assuste, não tem demônio, não tem satanás, não tem macumba, não tem nada. Amém? E como a gente está estudando como ser guiado pelo Espírito Santo, falando de Gideão fazia a prova de lã. Nós não devemos fazer mais essa prova de lã. Se for de Deus, isso acontece. Se for de Deus, não. Se for de Deus, eu posso até dizer, se for de Deus vai dar certo. Mas ficar na minha. Mas fazer prova de Deus assim, dizer, se for de Deus, eu estou em casa, se for de Deus, daqui a meia hora o Tiago chega aqui em casa. Entendeu? Por quê? Deus não quer isso para nós hoje. Tipo, abrir a Bíblia. Senhor, fala comigo, Senhor. Não, peraí, deixa eu orar de novo. Senhor, fala comigo. Rapaz,
De novo, o Senhor fala comigo. Entendeu? Porque a gente está crescendo. A Bíblia não diz que Deus habita em nós. E Ele anda conosco, no meio de nós. Então Deus está em mim. Diga Deus, e eu posso ouvi-lo. Eu posso ouvi-lo. Então a prova de lá era isso. Gideão ficava fazendo teste com Deus. Mas por que ele fazia? Porque ele não tinha o que nós temos hoje. Ele não era nascido de novo. O véu do templo não tinha se rasgado. Deus habitava na arca da aliança, não habitava no coração dele. O coração dele era um coração de pedra. Jesus disse, o profeta disse, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, simbolizando o Espírito Santo dentro de nós. Quer dizer, aquela pedra, a gente culpa aquele povo, diz assim, mas para aquele povo só vivia se corrompendo, Deus dizia não adora, e eles adoravam outros deuses. Mas eles tinham um coração de pedra, e se brincar, tinha mais fé do que muita gente agora. Porque nós recebemos o Espírito Santo e ainda não queremos ouvir a Deus. Amém? Ouvir o Espírito de Deus falando dentro de nós. Então diga assim, o Espírito Santo está em mim. Pronto, olha, vão entendendo aí, vão pegando. Eu estava aqui terça. O irmão Nida veio de moto, a moto caiu em cima do pé dele. E ele entrou assim, ó, na igreja, o pé inchado. E eu estava aqui orando, né? E eu orando aqui, aí de repente, quinta-feira foi. De repente eu ouvi uma voz no meu íntimo. Deus fala, olha, tem 3 formas de Deus falar. Eu notei aqui, ó. Testemunho interior, diga testemunho interior. O que é o testemunho interior? É algo que dentro de mim está. Você sabe porque sabe que é assim, ou que esse é o caminho. É uma nota de esclarecimento dentro de você, você tem. Amém? Você tem uma convicção, você não sabe explicar com a cabeça, mas você tem uma nota dentro do seu espírito. Exemplo, na época que Josilene estava, eu estava discipulando ela, e ela, como ela tinha servido às entidades, tinha umas entidades que estavam perturbando ela. Porque as entidades é assim, pessoas que são envolvidas com as entidades, que já pagaram alguma coisa para eles, para receber benefício dessas entidades. Quando a pessoa começa a deixar essas entidades, as entidades elas começam a maltratar aquela pessoa. Por falta dela não ter entendimento na palavra de Deus, aquelas entidades ficam maltratando, judiando com a pessoa, dizendo, enquanto você não pagar, não me servir, não fazer o que eu estou pedindo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Aquelas entidades ficam perturbando. E Josilene estava sendo perturbada. E ela estava começando a entender a palavra. Porém, as entidades começaram a botar uma dor na cabeça dela, que ela ia no hospital, não sabia o que era, tomava injeção, era uma dor insuportável, ela só queria que a dor passasse. Só queria que a dor passasse. Isso é, porque ela estava começando a aprender e vir para aqui. Pessoas que se forem envolvidas, muitas vezes vêm para cá, elas, por não abrir o coração para Jesus Cristo de verdade, elas não aguentam muito tempo aqui, elas saem. Porque aquelas entidades, elas tormentam elas. Se elas não rasgar o coração para Jesus, elas vão viver atormentadas. Eles colocam doença, eles colocam dor, eles judeiam mesmo. Aí estava acontecendo isso com Josilene, ela queria que todo jeito passasse. Aí ela veio numa senhora aí que rezava, que recebia os espíritos. Ela até me contando como é que ela recebia.
Recebi e dizia claramente, a pomba gira, não sei o que, aí dizia. E ficava lá. A senhora Zilene falava do mesmo jeito lá, ela ficava do mesmo jeito, só não ficava brabo como fica na igreja. Parece que foi assim que ela disse, não foi, Nenê? Foi assim. Aí ela contando, né? Ela disse a mim que na época, ela dizia à mãe dela, mesmo ela indo para lá, pra frequentar essa mulher, ela dizia no coração dela, ela dizia, eu sei, mãe, eu tô indo. Porque ela queria que aquelas duas saíssem. Se eu sei, mãe, que eu tô indo, mas eu sei que o canto certo é a igreja. Amém? Diga glória a Deus. Por quê? Porque ela tinha um testemunho interior dentro dela, uma nota afirmativa dizendo que aquele era o local certo, onde ela estava, era a igreja. Amém? A história de Joslene é muito bonita, viu? Se eu for falar detalhadamente, é muito forte. Então Deus fala por meio hoje, na Nova Aliança, um T interior. Por exemplo, você vai tomar uma decisão, você está irritado, está magoado, você está com pressa, você está estressado com alguma coisa, você vai tomar uma decisão que sua cabeça não aguenta mais, suas emoções não aguentam mais, mas dentro do seu espírito, lá dentro, no mais profundo, você tem uma nota dizendo, não, aguente, não vá, suporte, não diga nada, não é tempo. Existe uma informação interior dentro de você, que é Deus falando ao teu espírito, amém? Vocês estão entendendo como é que Deus fala? E ali você tem que... Por isso que quando nós oramos em línguas, digo, quando... Misericórdia, bicho. Amarrado. Quando nós oramos em línguas, por isso que... Aí isso aí não dão parto não, né? Isso aí não parto não. Mas está gravando aqui, né? É. Diga assim, por isso quando nós oramos em línguas, quando a gente está inquieto, que a gente quer tomar uma decisão, não tome. Vá orar em língua no período no seu quarto. Porque quando você começa no seu quarto, você fica ali 1 hora, 2, aí você começa a clarear. E não é, eu ia tomar a decisão errada. Você começa a enxergar aquele testemunho que está no seu interior. Você começa a enxergar aquela informação que está dentro de você. Amém? Porque quando você está orando em línguas, você está botando sua mente no lugar dela e está falando em espírito com Deus. Sua mente está muito agitada, sua mente não consegue prestar atenção ao que o seu espírito está falando. Amém? Preste atenção. Por que eu digo meu espírito? Digo porque o meu espírito é nascido de Deus e Deus está nele. E a informação vem do Espírito Santo para o meu espírito. E eu tenho que ouvir, diga assim, o meu espírito tem uma voz. E a minha mente tem outra voz. Qual é a voz que eu vou ouvir? A do meu espírito. Por que do meu espírito? Porque o meu espírito é que recebe a informação de Deus. Quem está entendendo? Por exemplo, eu estava aqui, ó. A irmã Nida estava ali, né? Aí eu ouvi uma voz suave e mansa, dizendo assim, ó, no meu espírito. Para você ver que não foi minha mente. Pronto, é onde eu recebo as revelações de Deus. Suave, é uma voz suave e mansa. Lembre disso. Você vai precisar disso na sua vida. Uma voz suave e mansa. Não foi a mente. A mente, ela fica pensando, o que é que eu faço? Senhor, a mente questiona. Mas a voz não questiona. Ela surge no teu íntimo. De repente vê a voz.
ora por ele que eu vou curá-lo. Não foi eu que pensei. Não foi eu que meditei a mente. Quando eu digo eu, a mente. Foi a voz no meu espírito falou. Porque ele recebeu informação do Espírito Santo. E meu espírito falou. Voz mansa e suave. Aí quando ele fala, aí a mente rapidamente entra em ação. A mente questiona. Será que foi Deus? Olha a mente. Porque ela surge aqui, ó. Mas a mente vai questionar. Não é interessante isso? Aí rapidamente eu pensei, aí já minha mente pensou. Não, se fosse o diabo, ele não mandaria eu orar para ele ser curado. Porque o diabo quer ver a miséria da pessoa. Então foi Deus. Aí eu conversei com o meu espírito. Tá bom. Foi o que aconteceu com o Tiago. Lembra, Tiago? Tiago estava ali e eu aqui. Tiago lá disse, Senhor, se for de Deus mesmo, faz com que ele venha aqui, pegue na minha mão, me bote de joelho. Ore, fez prova de lã. Ore por mim e mais, chame Fábio também e ore por nós. E eu estava aqui, ó. Aí não foi da mente, foi a voz no meu espírito, pelo Espírito Santo dentro do meu espírito. Aí eu respondi bem baixinho, não sei se o pessoal ouviu, eu respondi bem baixinho, tá certo. Às vezes o povo não entende, né? Diz, o pastor disse, tá certo de quê? Tá certo. Aí peguei na mão dele, trouxe ele no altar, do jeito que ele pediu, botei ele de joelho, disse, Fábio, vem aqui. Mungi ele para o chamar da obra de Deus. Entendeu como é? Diga glória a Deus. Mesma coisa foi, irmão Nida. Peguei ele, botei a mão nele aqui, ordenei, eu tinha eu ouvi a voz do meu espírito, e quando ele tirou a perna, começou a andar, foi ali, voltou correndo e começou a bater o pé. Uma moto caiu em cima do pé dele. Tá vendo? Quem está entendendo isso aqui? Agora presta atenção. Isso é algo que nós vamos desenvolvendo. Até eu, irmão, às vezes me confundo. Às vezes misturo a mente com a voz do íntimo. Se você vê eu falar alguma coisa e não foi pelo Espírito, não vá me julgar por isso. Porque às vezes a pessoa diz, o profeta é só profeta se acertar 100%. Não. Porque nós somos nascidos de Deus, temos o Espírito Santo, mas nós habitamos num corpo imperfeito. Lembre disso. Nós habitamos num corpo e nós estamos em crescimento com Deus. Vai chegar um nível na minha vida, e eu creio na tua vida, que nós vamos ter uma habilidade de discernir com mais rapidez quando é Deus que está falando. Ou quando é nossa alma ou nossa mente. Quem está entendendo isso aqui? Isso é um nível de crescimento espiritual. Outra coisa. Tem coisa que até Deus quer que você faça. Presta atenção, isso é interessante esse ponto. Deus quer que você faça. Porém, não é o momento. Entendeu? Porém, não é o momento. Como o diabo sabe, ele vem e fica agoniando você. Tipo assim, ó. Vem aqui, Denilson. Ô Fabrício, vem aqui, Fabrício. Tipo agoniando você. Agoniando como? Ele fica infernizando você. Por exemplo, Fabrício, a missão do Fabrício é pegar isso aqui, ó. Essa é a missão do Fabrício. Só que Deus disse que Fabrício só vai pegar isso aqui daqui a 10 anos. Só que o Fabrício tem uma nota, um testemunho dentro dele, que ele sabe que é para pegar aquilo. É o chamado dele. Mas não é o momento. Mas a nota está aqui dentro. E o diabo começa a perceber que ele tem essa nota. Que se chama testemunho interior. Aí o diabo começa a dizer, pega logo. Vai, rapaz. Chegou a tua hora. É teu momento. Vai, rapaz. Entendeu? Por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que se Fabrício pegar na hora errada, Fabrício não vai suportar. Deixa eu passar isso aí. Fabrício não vai suportar
e vai desfalecer na fé. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Então a gente tem que, pode ir para lá. Então a gente tem que estar atento, porque a gente tá nessa, todo mundo que está aqui tem um propósito nas mãos de Deus. Todo mundo. Se é limpar a igreja, varrer a igreja, se é servir o ministério que Deus me deu, se é ser um empresário financiador da obra, não é? Se é socorrer a obra, socorros, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Amém? Todo mundo. Só que o diabo, ele sabe que a gente tem a tendência, somos tendenciosos, não sei se a palavra está correta, a querer agir rapidamente, fazer as coisas acontecer ligeiro. E isso a gente não espera em Deus. O salmista diz: esperei no Senhor com paciência. Esperei no Senhor com paciência. E o diabo vai querer te apressar. Ele vai querer nos apressar para sair da direção de Deus. Amém? Se a gente entender isso, a gente vai ter mais cautela e mais cuidado para não fazer nada apressadamente. E quando a gente se posiciona na fé, esperando em Deus, e vai vendo Deus agir. Igual eu vi Deus agir ontem na minha vida. Usou Tiago confirmou algo e disse: espera em mim, porque na hora certa eu te daria a resposta. Não tem como não ser Deus. Não tem como não ser Deus. Amém? Glória a Deus. Então hoje, a nossa informação que nós temos é aonde? No nosso espírito. 3 modos de falar. Diga: testemunho interior, voz no íntimo, voz mansa no meu íntimo. Amém? Se você tem uma nota de algo que você consegue ver de longe o que Deus quer para a sua vida, espera no Senhor e passe pela a preparação de Deus. Lembre disso, passe pela preparação de Deus. Amém? Deus não vai te colocar em um lugar que você não está com o coração preparado. Passe por cada etapa que Deus está dando a você. Olha, eu vou dizer porque eu estou lutando para mudar. Eu era uma pessoa que gostava muito de reclamar, e graças a Deus eu estou mudando. Reclamar se não fosse as coisas feitas do jeito que eu queria. Tipo a comida, se não fosse do jeito que eu queria. Né? Tudo eu gostava de reclamar. Hoje eu estou trabalhando na minha vida para quando eu vou comer alguma coisa, tem alguma coisa que eu quero reclamar, eu digo à minha alma: fica quieta, não diz nada. Por quê? Porque eu entendi que eu estou passando pelo momento preparatório, amém? De desenvolvimento. Deus não vai levantar um jumento para guiar uma grande obra, um cavalo, um ignorante. Não vai. Amém? Se você tem um chamado para ser um grande empresário, Deus não vai fazer de você um grande empresário sabendo que futuramente você vai se desviar com os deleites da terra. Entendeu? Deus não vai levantar você como um grande empresário para encher teu dinheiro de bolsa e você ver a obra de Deus e não fazer nada. Hã? Se eu fosse dinheiro e você não fazer nada em amor à obra de Deus, Deus não vai. Qual é o interesse de Deus? O diabo pode fazer, viu? O diabo pode enriquecer você, porque sabe que você não ama a obra de Deus, não vai dar um tostão mesmo à obra de Deus. Eu vou dar para quê? O diabo pode enfiar dinheiro em você
Toma dinheiro, miserável. Toma dinheiro para tu ir para a prostituição. Toma dinheiro para tu se acabar, para tu se matar de preocupação. Toma dinheiro, miserável. O diabo faz isso. Ele dá. Ele dá. Ele dá que é para ver sua destruição. Porque ele sabe que você não tem preparação para isso. Agora, por isso que Deus nos prepara em espírito. Até se o Espírito Santo permitir, hoje eu vou falar sobre isso. A oferta, a preparação, porque nós temos que ser preparados até para ofertar. Quem sabia disso? Existe uma preparação interior na nossa oferta. Existe uma disposição do nosso coração para ofertar. O Espírito Santo me revelou quinta-feira, quando acabou o culto, eu recebo muita palavra de Deus assim. Quando eu ia chegando em casa, o Espírito Santo falou comigo isso. Aí no outro dia eu já comecei a meditar sobre isso. Existe uma disponibilidade. Amém? Voz no íntimo. Testemunho interior, voz no íntimo. E o terceiro eu falei terça-feira aqui. Voz da consciência. Quem está lembrado? A voz da consciência é uma voz também do nosso espírito que recebe uma informação do Espírito Santo. O problema das pessoas que pensam que Deus só fala se ele falar audivelmente. Está enganado. Tipo assim, Raquel, vá para São Paulo. Não é assim. Não é assim. Pode acontecer por uma extrema urgência de Jesus falar assim. Pode acontecer. Amém? Mas ele não vai estar falando conosco assim como falava na antiga aliança. Então vivia falando. Amém? Tem pessoas ouvindo vozes. Aí diz, Deus está falando aqui, são entidades malignas. Está ouvindo vozes. Se nós orarmos, aquele espírito vai manifestar. Entendeu? Se a pessoa der lugar para ele sair. Porque você sabia que a pessoa pode estar com um espírito maligno nela ou nele. E eu posso orar que o espírito não sair. Quem sabia disso? Porque ela prende o espírito. Ele prende o espírito. Ou por medo, ou por vergonha, ou porque não quer que ninguém veja. Mas o espírito está em alguma área da vida da pessoa destruindo, está consumindo. Aquela entidade acompanha aquela vida. Ela não foi liberta por meio da palavra, né? Ou não está conseguindo vencer ele, não é? E ele está dominando e controlando. Mas quando chega na igreja, a unção está poderosa e ele não manifesta, porque a pessoa retém ele, prende ele. A pessoa sabe que está com alguma coisa ruim, mas não libera para ele sair. Por medo, ou por vergonha, alguma coisa desse tipo. É por isso que quando eu vou fazer um trabalho particular de libertação com alguém, que a pessoa começa a me contar a vida dele ou dela, ele diz, pastor, está acontecendo isso, que eu identifico aquela entidade na vida da pessoa, eu vou explicar, eu tenho que ser aberto, irmã. Tem uma entidade dominando você. A pessoa vai ficar assim. Eu te pergunto, você quer ser livre dela, dessa entidade? Se a pessoa abrir o coração, quero, pastor. A coisa mais fácil do mundo é expulsar um demônio desse. Porque quando eu boto a mão, rapidamente ele manifesta. Por que ele manifesta? Porque a pessoa deu passagem para ele sair. Mesmo que ele fique furioso, eu não quero sair, eu não vou sair. Ela me pertence, ele me pertence. Mas você vai ter que sair, ela me deu autoridade sobre a vida dela. Amém? São experiências que a gente vai ganhando, vai meditando, vai estudando também outros livros, e vai vendo e vai pegando, e até a convivência. Amém? Se você não quer ser liberto por uma oração dessa, seja liberto com a palavra. Como? Se entregando de coração ao Senhor. De coração. Se entregue de coração.
viva a palavra, viva, obedeça, busca a Deus, esse espírito vai sair de você. Eu tinha um espírito maligno também e ele saiu de mim com a minha decisão. Porque eu não vou mentir não, eu era uma das pessoas que tinha vergonha, que nunca queria manifestar um demônio. Porque eu tinha vergonha. Mas eu sabia que se eu fosse numa igreja de fogo, ele manifestava, aí eu não ia. Eu não queria. Aí quando eu entendi que eu tinha uma caixa dentro de mim, que era um demônio de prostituição, quando eu entendi isso, né? Aí eu mergulhei, me entreguei de coração e não tive mais medo, porque eu sabia que eu tinha me entregado de coração. Oi? Se passa aí. Irmão, eu não me lembro. Eu não me lembro, mas como você estava se definhando, se acabando, provavelmente, eu não sei o nome, mas provavelmente seja uma das classes de espírito da morte. São os Exu Caveira, né, Capa Preta, algum desse tipo aí. Né? Oi? Tem muitos, né? Porque são por classes. São por classes. E eles são vivos, eles são reais. Os espíritos imundos são reais, irmão. Eles são reais. Não brinque, eles são reais mesmo. Por isso que a gente tem que estar atento. Amém? Amém, igreja? Então, a outra voz é a o quê? A consciência, que é a voz do nosso espírito. A voz do nosso espírito. Quando a sua consciência dói e te incomoda, obedeça a ela. Amém? Obedeça essa voz. Obedeça, porque ela é a voz do Espírito seu, guiada pelo Espírito Santo. Amém? E outros meios de Deus falar? Por sonho. Deus pode falar por sonho? Pode. Não mudou. Amém? Presta atenção. Deus pode falar por sonhos. Mas é outra coisa que a gente tem que ter, por ser muito cuidadoso, é com sonho. Amém? Porque Deus fala por sonho, fala. Mas hoje tem que ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso com o sonho. A gente tem que ter o pé muito atrás. Os sonhos, sempre eu aprendi com o apóstolo Bade. Ele diz assim: se Deus te der um sonho e você não sabe o que significa, deixe para lá. Porque se Deus der um sonho mesmo a você, quer dizer, se você tiver um sonho e não souber o que significa, deixe para lá. Se Deus te der um sonho, Ele vai dar o significado, você vai saber o que é. É 2. Eu acho que eu já não sonho nada porque eu sou cuidadoso, né? Aí o diabo tem um, né? Eu fico doido para sonhar, mas meu Deus. Sonha não? Sonha muito? Amém. Agora não vamos generalizar. Deus fala por sonho também, viu? Mas quando Ele falar, você já sabe. Você tem uma... Onde é interessante eu aprender isso aqui, ó. Porque quando Deus falar no sonho, ou eu tenho uma nota dentro de mim, um testemunho, ou eu já sei o que Deus está me pedindo. Amém? Ou me alertando de algo. Né? Crente sonha muito com boi brabo, cobra. É coisa que o crente sonha. Boi brabo, cobra, caindo no abismo. Alguém querendo te matar. Eu sou do crente, eu já sei tudinho quais são os crentes. E o que representa isso aqui? Isso aí é fácil da gente saber, discernir. É a fúria do diabo contra a nossa vida. Não é a fúria do diabo contra a nossa vida. Isso é fácil
de discernir, né? Amém? Então a gente tem que estar atento. Deus fala, mas vamos ficar com cuidado a respeito de sonho. Vamos ficar com cuidado. O que eu digo é isso, é cuidado. Mais fácil é a voz da consciência. Sim, outra voz que eu esqueci de dizer, a palavra, irmão. A palavra de Deus. Amém? Exemplo. Você está passando... Pronto, eu estava um pouco inquieto a respeito de uma coisa. Aí o Espírito Santo falou para mim, né, por meio de Tiago, usou Tiago, sobre esperar. O que é que eu fiz? Eu não sei se foi antes de Tiago mandar a nota ou foi depois, mas eu fui pesquisar todas as relações dos textos bíblicos, as que eu encontrei, né? Todas não, as que eu encontrei. Não sei se tinha mais. Sobre esperar no Senhor. O que é que eu fiz? Notei e comecei a meditar naquelas palavras. Entendeu? Para que eu visse Deus por meio da sua palavra. Outra forma também. Não tem aquele que você às vezes está passando por uma situação, de repente, é como se pulasse de dentro de nós um versículo da Bíblia, não é na cabeça. Aparece aquele versículo, aí você se lembra. Quem já passou por isso? Quem deu aquele versículo? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Lembre-se também, o diabo pode fazer isso? Pode, não no Espírito. Mas ele pode também vir com um versículo na sua mente. Por quê, pastor? Para te confundir. Para te perturbar. Amém? Tipo assim, você pecou, fez alguma coisa errada, e você está com aquele sentimento de acusação dentro de você, a consciência está falando, né? Você se arrepender e não praticar mais, e de repente vem aquele versículo, rapidamente dizendo assim: os que faz isso e isso não herdarão o reino dos céus. Tipo uma acusação. Porque o Espírito Santo pode também falar esse versículo. Mas tipo lhe acusando para lhe colocar mais para baixo. E você, a um ponto você dizer, Deus não vai me perdoar mais não. Porque eu já pequei demais. Entendeu? Amém? É assim que a gente tem que fazer. A gente conversa com Deus. Amém? Hoje Jéssica me ajudou, né? Domingo que vem alguém vai me ajudar para a gente refletir novamente. Quem entendeu sua prova de lá? A voz do Espírito Santo. Amém? Então, Raquel, faça a oração final aqui. Em nome de Jesus. Amém, vamos orar? Amém, bora orar?